Olá, gente, muito boa tarde, tudo bem? Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 22 de agosto de 2026. E vocês sabem, todo sábado antes do aniversário de Joaçaba, que é dia 25 de agosto, nós temos um programa especial conversando sempre com o prefeito sobre o município de Joaçaba. Nesse sábado, naturalmente, eu recebo o prefeito de Joaçaba, Wilson Sartori. Sartori, primeiramente, obrigado mais uma vez estar aqui nos nossos estúdios para conversar um pouquinho mais com a população joaçabense, ervalense, luzernense, toda a nossa região, sobre o município de Joaçaba, 109 anos nesta próxima terça-feira. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Matheus. Quero dar minha boa tarde a todos os radiovintes dessa rádio poderosa, Rádio Líder, né? A todos os meus conterrâneos aí de Joaçaba, que muitos ouvem a Rádio Líder. Dizer que é um prazer estar aqui, né, às vésperas praticamente do nosso aniversário, 109 anos do município de Joaçaba, que completará então na próxima terça-feira, dia 25. E já vou antecipar aqui que o nosso feriado será antecipado, não será no dia 25, o feriado municipal será então na próxima segunda-feira. É um feriado aí que os municípios vizinhos também aderiram e vão fazer junto com a gente, para que a gente possa comemorar esse dia aqui em conjunto. Prefeito, falar do município de Joaçaba para ti, que é apaixonado por essa cidade, é chovendo molhado. Mas como é que você vê a história do município de Joaçaba, 109 anos? Você que nos últimos 8 anos também esteve junto na administração, junto do prefeito Dioclésio Ragnini, você como secretário de Obras e Infraestrutura e agora como prefeito. Olha, eu vejo com muito bons olhos, né? Muito respeito a esse município que hoje nos abriga, que é nosso lar, que é vizinho de municípios aqui onde ele foi pai aí de todos esses, e que se mostra realmente, né, a altura daquilo que a gente espera como município, né? Tem que ter muita responsabilidade, mas para isso a gente tem que lembrar lá dos primórdios, né? Desde a sua fundação, o município de Joaçaba passou aí por eras aí onde teve conflitos, né? Principalmente nosso conflito irani, né? Na Guerra do Contestado. A gente teve muita exploração do povo daqui num primeiro momento, e que hoje, né, Joaçaba se consolida como esse polo do meio-oeste catarinense. Como prefeito, a gente sabe da responsabilidade que se tem para se manter isso e melhorar, e a gente vem fazendo isso, né, em conjunto lá no primórdio. Vou dizer assim, ó, vou falar daquilo que eu conheço de gestão pública, que foi de 2017 para cá. Não vou falar para trás, que eu nunca estive lá dentro. Como eu sempre falei, eu sempre fui um crítico, que acho que a gente podia avançar em infraestrutura, avançar em saúde, avançar em educação, avançar em todos os setores, né? E isso aconteceu, né, com o início do primeiro mandato do Bigode, nosso segundo mandato do Bigode, agora com o meu mandato, aí já com mais de um ano e meio de gestão. A gente vem mostrando para a população o quê? Que a gente está ali para realmente administrar o município da forma correta. A gente não faz politicagem, a gente trabalha em prol da comunidade. Então, é se dedicar, é fazer com que o nosso tempo a gente consiga trabalhar e trazer resultado para a comunidade. Política boa é a política daquela que é onde nós ali, poder público, em conjunto com todos, entes públicos, a gente consiga fazer com que a ponta que necessita sinta diferença. Isso é política, né? Por isso, não é politicagem, né? Ah, me faz isso que eu te dou isso. Não, a gente não faz isso, né? Então, a gente tem que imaginar que para Joaçaba continuar nesse desenvolvimento que a gente está promovendo, né? Dando essa continuidade, a gente precisa ter política séria. Política onde a gente não precisa falar muito, não precisa estar aparecendo na rua a todo momento, mas que quando que as decisões são tomadas, elas são decisões que vão fazer com que todo o município seja beneficiado. É isso que a gente tem que fazer, é pensar num todo e não em alguns. Prefeito, na sua visão, para o município de Joaçaba desenvolver, o que falta? Não digo que já não é um município desenvolvido, obviamente é, mas assim, para crescer ainda mais, o que falta aqui no município de Joaçaba?
Olha, o município de Joaçaba ele sempre foi trabalhado de uma forma onde a expansão, principalmente com novas vias, para fazer com que áreas, né, a gente consiga trazer aí áreas industriais, áreas habitacionais, algo no sentido que a gente possa ampliar a população do município e ao mesmo tempo tendo emprego e renda, né? E a gente tem feito isso, né, durante os meus mandatos do Bigode e eu vim com mais força ainda, né? Eu vim aí para mexer com uma infraestrutura, pelo menos das áreas urbanas do município, onde já está acontecendo a expansão, para não ter o problema que nós já temos consolidado no centro do município, em bairros, por exemplo, fazer com que as vias tenham a largura suficiente, já levar a pavimentação para fora. Ah, prefeito, mas por que você não faz a minha rua lá do bairro? Ah, vamos fazer. Tá? Nós temos mais 2 anos e meio, nós vamos fazer, mas eu quero deixar isso pronto no final do meu mandato. Então, Campus 1, Campus 2, Arlindo de Oliveira, saindo lá da Vila Cachoeirinha até lá em cima, onde terminou a Firmo Bernardi, fazia a Firmo Bernardi, terminamos já. A Celso Braz de Carli fazendo e passar da igreja da Linha Tinha. Por quê? Porque daqui a pouco se consolida e nós vamos matando a chegada para o centro da cidade. Então, obras de 2 anos vamos fazer, e muito mais feliz quando o governador chegou, a gente conversou, e ele disse, Sartori, a gente vai trabalhar, vamos fazer o contorno viário de Joaçaba. E eu falei, acredito em você, acredito em você. E no último dia 11 tivemos a licitação, tem uma empresa já que ganhou, e se não der nada de errado, no início desse mês aí, de setembro, provavelmente já se dê a ordem de serviço dessa obra. Quer dizer, vai unir com aquilo que a gente imaginou. O governador também viu que esse é o futuro de Joaçaba, nesse contorno, e a gente vai deixar com essas obras uma infraestrutura, toda ela, para que Joaçaba tenha, nesse trecho todo de 10 quilômetros que vai ligar, mais o que a gente colocou aí de 2 quilômetros para um lado, 3 para o outro, 4 quilômetros para o outro lado, a gente deixa uma malha pronta e que traga, pelo menos nas marginais dessas vias, tanto faz indústria, comércio, loteamentos, mas que traga para dentro do município para aumentar a população, aumentar o emprego que nós precisamos aqui na nossa região e que desenvolva de fato, com sustentabilidade, que é isso que a gente quer. Então, eu vejo que a gente vai deixar uma cidade, nesses 4 anos do meu mandato, mais preparada para o crescimento para os próximos 20 a 25 anos, com uma infraestrutura consolidada para a expansão tanto do comércio quanto da indústria. Então, eu acho que esse trabalho ele é muito importante para pensar no futuro. A gente vem matando aquilo que é passivo, mas vem pensando no futuro. E é essa a visão que a gente tem nessa administração. Prefeito, dentro dessa questão, né, do anel viário, a primeira parte, né, pelo que foi divulgado pelo governo do estado, ele sairá da BR-282 e virá até o campus da UNOESC, o campus 2, lá em cima. Exatamente, ele é uma interligação, não sei se tu passou ali, Matheus, mas a gente pegou do Jardim Europa e pavimentou até lá no cemitério que dá acesso na rua Arlindo de Oliveira, que vai a 2 casas. Então ele vai interligar lá no final da nossa via, né, lá no terreno do Braganholo, quase chegando ali próximo à sede da Gacho, para fazer o fechamento. Então ela vai ter, nós temos um gargalo que é a Firmo Bernardi, né, porque tem 2 mãos ali que sobe para o Hospital da Unimed, para o Campus 2 da UNESC. Então com a ligação pela Getúlio Vargas, Campus 1, Campus 2, a gente consegue fazer com que a Firmo Bernardi só suba de um sentido, uma parte para frente, e que ela desça, né, em 2 vias, aí de repente até chegar aí no Campus 1, ela vai ter 3 pistas, né, então com todas as calçadas, com toda a acessibilidade, e a gente consiga fazer com que o fluxo entre de Joaçaba desse contorno pela Getúlio Vargas, né, e suba em mão dupla no sentido Campus 2 pela Firmo Bernardi. É isso que a gente quer, é fazer com que essa mobilidade aconteça e que a gente consiga desenvolver áreas do município que estão mais boas para a gente, colocando assim, a parte é mais plana. A gente não pegue tanto essa área que é montanhosa, né? Que a gente traz um passivo muito grande desse volume de água, principalmente agora falando em El Niño, para o centro de Joaçaba. A gente consiga desviar ele para fora e que ele leve esse volume de outra forma. Então, é tudo pensando no desenvolvimento, é pensando no futuro de Joaçaba, é pensando no futuro das indústrias que podem estar com a gente,
que a gente está fazendo esse tipo de trabalho hoje dentro do município de Joaçaba e que, se Deus quiser, eu tenho certeza, até o final de 2028, tanto o contorno viário, quanto o Campus 1, quanto o Arvinho de Oliveira, quanto o Celso Braz de Carli estarão consolidadas e entregues à população. Prefeito, a gente não pode falar só de Joaçaba sem falar de Erval do Oeste, e falar de Erval do Oeste sem falar de Joaçaba. Luzerna também, um pouquinho mais distante, mas também faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso contexto. Mas você, junto com o prefeito Dierval Ronaldo da Rosa, vem buscando, né, uma união, trabalhar em conjunto para que algumas situações tenham solução, né, aqui nos nossos municípios. Olha, eu vou dizer que eu ligo para o prefeito Ronaldo, ele liga para mim, né? Quando a gente está pensando em fazer o consórcio de mobilidade urbana, não é colocar a empresa que está hoje executando ou tirar ela para fora, não é o objetivo, não é isso que a gente quer. Inclusive, né, dentro dos moldes e dos padrões daquilo que vai ser feito, os editais de licitação dentro do consórcio, se ela quiser entrar, está tudo certo, entende? Ela já conhece a região, conhece isso. O que a gente precisa, de repente, é mudar alguns modais hoje que a gente tem. Hoje nós temos algumas linhas, mas nós temos bairros, por exemplo, que o ônibus não entra, não contempla. Então, para a gente ter modais daqui a pouco com vans pegando dentro do bairro, levando para uma linha específica, e no final, quando ela chegar de volta, também pegando e levando para dentro do bairro. Então, fazendo com que essa parte da mobilidade funcione. Dentro desse funcionamento, entra várias coisas dentro desse consórcio. Por exemplo, uma delas, aquilo que a gente falou no ano passado, no início do nosso mandato. Como é que nós vamos fazer para a gente tirar os veículos daqui, por exemplo, aqui da Santos Dumont, que está aqui perto da rádio, para chegar lá na prefeitura de Joaçaba, a pé demora um tempinho, né? Vou de carro, né? O que a gente está imaginando? É fazer com que ela integre também a Zona Azul, tanto de Joaçaba quanto a de Erval do Oeste. Uhum. Desses valores da Zona Azul, parte desse valor, ele volta para o município. Uma fatiazinha pequena, mas volta. Só que essa fatia, a gente não quer usar ela para fazer outra coisa. Tanto eu quanto o Ronaldo, a gente quer fazer o quê? Vamos contratar, então, um ônibus, tá? Que circule das 6 da manhã até as 7 horas da noite, 8 horas da noite, que a gente ajusta o horário, e que faça esse anel entre as duas pontes, prefeitura da frente da prefeitura já sabe, passa aqui na frente da Santos Dumont, e que faça isso o dia todo. Fazendo com que a pessoa pegue o ônibus aqui e vá lá. De que forma? Gratuita. Paga pelo aquele recurso da Zona Azul, daquele que realmente precisa estar de caro ali, tá? Que está fora, tá de longe e tal, esse vai pagar normal, como se paga hoje, mas ao invés desse recurso voltar para o município, a gente vai usar ele para a população, para diminuir o fluxo dentro das cidades aqui de veículos. A gente quer as pessoas no comércio, mas o comércio não vende para o carro, o comércio vende para as pessoas. Então, se elas andarem, se tiver que, né, andar aí uma quadra para lá, uma quadra para cá, passando nas avenidas, olhando para as vitrines, vendo a necessidade, vendo as novidades, é que vai vender, é que vai fomentar o nosso comércio. E outra, eu posso pegar o ônibus daqui, ele vai passar de volta em 10, 12 minutos, eu posso ir lá resolver um problema, ao invés de ir de carro, deixar longe, eu ganho tempo no meu trabalho. Eu chego lá, consigo lá, deixo o que eu preciso fazer, eu pago uma conta, alguma coisa parecida, eu vou até a prefeitura, entrego o protocolo, até que eu sair de volta, eu estou chegando de volta no ponto da prefeitura, embarco e volto para o Erval do Oeste. Assim, é muito rápido, é mobilidade mesmo. E além disso tudo, nós estamos criando um consórcio que daí sim é da AMOC, né? São os 12 prefeitos unidos, para a gente trazer um trabalho que a gente tem uma necessidade muito grande hoje de vários serviços e que a gente vai trazer para a gente diminuir o tamanho dos consórcios e trazer para dentro de um processo um pouco menor para nós termos o quê? Mais velocidade. Porque a parte pública, para quem não conhece, ela é muito morosa, ela exige muita legalidade, ela tem muito trâmite, ela é muito demorada para você começar do projeto até você fazer com tudo isso esteja dentro da legalidade, da licitação, os prazos para recurso. Isso demora, é muito comprido. Às vezes demora 6 meses, 1 ano para acontecer. Não é o que eu quero na minha empresa, eu quero comprar uma máquina.
né? Eu chego Tem assim, ligo recurso, para você A, vai B, lá. C e D, eu tenho recurso na mão, vou buscar banco. Ó, quanto que é a tua? 10. Não, mas eu gosto mais da tua marca, eu compro da tua marca. Prefeitura não faz. Prefeitura não é É assim, a marca né? mais barata. Vai vir na especificação que você está pedindo a mais barata com o menor preço, entendeu? Não é o que eu quero, é o que vai dar. Às vezes a gente é criticado. Ah, mas você está comprando material X, tá? Aqui em Joaçaba tem, está vindo lá do Paraná. Mas o prefeito não pode direcionar. Uhum. Se a empresa que está lá no Paraná, mesmo pagando todo o ICMS que vai pagar para entrar no estado, ainda é mais barato, então é difícil da gente explicar para esse proprietário daqui como é que ele perdeu uma licitação, né? Mas acontece, isso acontece, como tem muitos que ganham licitação, muitos perdem. Mas a gente não pode direcionar, né? E eu jamais vou fazer isso na minha vida. Quando acontece a licitação, a gente não avisa ninguém. A gente tem um portal de transparência, tem um portal dos editais. Cada um busca lá e vai achar aquilo que é. Então, eu acho que a parte pública, ela é morosa, né? Joaçaba podia ter avançado muito mais, né? Só que isso vem acontecendo, não é Joaçaba, é país, né? É país. O Foi Raimundo Colombo corrupção, reclamava disso foi já, muita né? corrupção lá atrás. Quem é sério na política vai pagar o pecado dos ruins. Infelizmente, o processo é o mesmo. Então, mas eu vejo assim, ó, eu vejo Joaçaba com 109 anos, indo para os 110 anos ano que vem. No meu mandato, com 110 anos, eu acredito que a gente vai deixar uma Joaçaba muito, mas muito melhor do que aquilo que a gente recebeu. E eu acho que o importante de tudo isso, como gestor, como prefeito, é ter a consciência tranquila. Eu nunca perdi um milésimo de sono por qualquer ato que eu tivesse feito e que eu achei que está errado. Muito pelo contrário, minha consciência está tranquila, né? As pessoas que me conhecem sabem da minha idoneidade, trabalho em cima de 4Hs, humildade, honestidade, humanidade e amiabilidade. É isso que eu faço na minha vida, tanto em casa quanto na administração pública. Prefeito, dentro dessa questão, né, desse consórcio entre Herval e Joaçaba, a possibilidade também de se ter uma empresa de ônibus que atenda, então, a necessidade da população, até porque é muita reclamação com a atual, algumas questões, né, que vêm sendo cobradas, inclusive pelas câmaras de vereadores, e obviamente chega para vocês do Executivo. Nós temos conhecimento do problema que nós temos hoje com a empresa, desde a época do Bigode, do prefeito Bigode, e na nossa campanha, então isso evoluiu muito, né? A gente sabe da dificuldade que a empresa, né? A empresa, ela tinha uma pessoa que era muito minha amiga, que é da família, que acabou, nós perdemos ele aí no Covid, né? Eu tenho o maior respeito, né, pela família. Que tinha uma forma de administração e tal, e que vinha, né, com dificuldades. A gente sabe que hoje o transporte público na nossa região aqui é montanhoso, né? Você tem um custo de manutenção e combustível muito alto. Mas que, né? E que a gente sabe que às vezes vem se defasando os valores. Agora a gente deu uma reajustada aí nos negócios que eles conseguiram, inclusive via meio que judicial, que foi um aumento devido ao valor que mexeu dos combustíveis, né? Não é um aumento de passagem, e sim um retroativo daquilo que eles já gastaram com os aumentos do combustível, principalmente depois dessa guerra aí que começou. A população que está pagando, né, a gente. Então, mas nós temos reclamações, né? Nós temos linhas que a gente não tem, que temos necessidade. Nós temos aquilo que eu falei, bairros que não são contemplados, que nós precisamos contemplar. Não pode ser ônibus, mas tem que ter uma van. Então, evidentemente que hoje, como ele é um transporte que hoje ele está em 2 municípios, ele não é municipal e sim intermunicipal, a demanda de uma licitação para se fazer isso seria governo do estado. Ela é intermunicipal. Como nós somos cidades chamadas cidades conurbadas, onde o movimento de uma praticamente passa pelo movimento da outra, tipo Joaçaba, Luzerna e Herval do Oeste, a gente pode fazer um consórcio e assumir isso para a gente, claro, e aí sim, nesse consórcio nós temos pessoas que vão ser designadas exatamente para tocar isso, para fazer isso rodar, para fazer funcionar. E aí sim, aí se faz uma licitação, como eu mesmo coloquei. A empresa que está aí hoje, ela vai poder estar, desde que
os ônibus têm um tempo de uso, desde que tenha assistência nas linhas que nós temos necessidade, qual é a forma apresentada. Então, assim, vai ser diferente. Não é o que está aí hoje, né? A gente evoluiu muito, né, nesses anos todos, e a gente precisa estar evoluindo com o transporte público. A gente entende que nós vivemos numa região aí que tem bastante valor agregado, né? Muitos veículos, muitas pessoas, famílias com 2, 3 carros, mas que a gente não pode pensar nesse, tem que pensar naquele que precisa do transporte público, para que a gente consiga resolver o problema principalmente disso. Prefeito, a possibilidade de haver uma empresa criada estilo CIMAI e essa empresa ter os ônibus, essa empresa ter um diretor, essa empresa ter um efetivo dentro dela e ser dos 3 municípios e aí sim ter esses ônibus? Existe isso? Ou é uma utopia ou é sonho? Olha, eu diria para você que hoje seria algo, eu como prefeito, que eu não o faria, tá? Uma que você começa a trazer mais passivo ainda para dentro das administrações públicas, tá? Que hoje você tem um serviço muito mais bem prestado por uma empresa privada. Então, eu não vejo assim que a parte pública você consiga fazer. Eu acho que o que nós estamos fazendo é criar um consórcio para fazer a estruturação da cobrança daquilo que está sendo licitado, para que eu tenha a capacidade de aportar lá no município de Joaçaba recursos para manter funcionários ali que faz e Erval do Oeste também. Agora, fazer uma compra de ônibus, de mecânica, ter toda essa parte logística e mais uns motoristas para fazer isso, hoje, para os municípios, ela se transforma numa operação praticamente inviável, tá? Ela, ainda mais quando se pensa em Joaçaba e Erval do Oeste, porque daí, se eu fizer isso, já vai trabalhar populacionalmente e daqui a pouco a extensão de bairros de Erval do Oeste pode ser maior que Joaçaba, né? Então, assim, ó, não tem como a gente trabalhar em cima de um processo parecido com isso, né? Como é feito pelo CIMAI. Mas a gente tem hoje, com toda clareza, ter um consórcio e a gente fazer uma licitação, trazer o melhor valor no pacote do valor da passagem, tá? Não é uma exploração, é algo que de repente pode ser até reduzido os valores que estão aí hoje dentro do mercado. As pessoas é que vão nos mostrar, né, quantas pessoas estarão andando nesses ônibus, porque às vezes é muito fácil reclamar do que a gente tem, tá? Mas aí quando você olha dentro de um ônibus, essa pessoa que está reclamando tem mais 3 dentro dela. E essa pessoa só sabe criticar, mas ela não vê a ponta do empresário que está rodando com um ônibus de 35 lugares, com 3 pessoas dentro, que o combustível praticamente é o mesmo, e o custo de manutenção, tanto de rodagem de pneu quanto do motorista, é o mesmo. Muitas vezes. E aí reclamar é o que o povo mais sabe fazer. Isso a gente já está acostumado. Mas nós precisamos que as pessoas comecem a olhar um todo. O todo é que a gente tem que começar a analisar. Não o que eu quero, é o que nós queremos. Uma coisa que esses empresários, prefeito, já para encerrar esse assunto, esses empresários reclamaram já há muito tempo, é com relação à gratuidade, né? Ninguém paga essa conta, né? Fica para eles, né? Questão de idosos, forças de segurança que andam de graça. Tá se mudando esse negócio, tá? Até onde eu sei, está mudando isso, tá? O governo federal, até onde eu sei, vai começar a bancar isso, tá? Subsidiar. Subsidiar. Tá muito fácil hoje, né? Tá muito fácil. Põe nas empresas, deixa as empresas pagar, né? Hoje se cria esse piso lá em Brasília, não quer nem saber se a prefeitura tem dinheiro para pagar, né? E se aprova, né? Porque precisa de voto, vamos aplaudir, tá tudo certo. Só que isso faz com que ingesse o poder público. Faça com que grande parte daquilo que você tem seja basicamente salários. Aí quando te obrigam a usar 15% no mínimo em saúde, 25% no mínimo em educação, tá? Você quase torra 100% da arrecadação. Aí eu pergunto, eu pago imposto somente para pagar, eu não tenho um filho, por exemplo, na escola, e eu não uso saúde, eu não preciso de profissional, não preciso da prefeitura, mas eu estou pagando meu imposto para a prefeitura para pagar salário.
Eu não tenho nada em troca. O município não pode parar por aí. O município tem que ter capacidade de investimento para fazer com que aquele comércio melhore a venda, né? Isso ajuda na arrecadação, né? A população precisa de uma calçada boa, de uma rua de qualidade, de uma iluminação digna, de uma rua do interior boa, né? De um equipamento para o colaborador funcionar bom. Então, assim, ó, o município tem que ter capacidade de investimento como qualquer empresa. Se o prefeito pensar, vou gastar tudo com salário e saúde e educação, esquece. Em 4 anos a cidade derrete. Não tem como tocar. Prefeito, falando do aniversário, o Joaçaba teve um evento espetacular nesse último final de semana, inclusive com transmissão da nossa co-irmã aqui, a Jovem Pan. Um evento sensacional que foi o Dança Joaçaba. Inclusive, né, Xuxa Meneghel comentou, achou maravilhosa a apresentação dos meninos aqui da Erval, que inclusive foi premiada, né, em primeiro lugar. Olha, Matheus, eu vou dizer assim que Joaçaba é uma cidade onde a gente trabalha muito, né? Meu secretariado todo, a gente é muito unido, você conhece como é que é a minha gestão, você conhece como é que é meu envolvimento ali com o primeiro escalão e com todos na administração. Se você analisar, nós temos eventos praticamente semanais em Joaçaba, algo que nos outros municípios não acontece, mas que Joaçaba tem e que a gente promove. O Dança Joaçaba é 26. Esses 3 dias assim foram memoráveis, tá? Eu acho que foi, de todos os Danças Joaçaba, o melhor. O tempo colaborou, no começo choveu, depois o tempo colaborou. Já pegamos frio, já pegamos muita chuva, mas assim, esse ano foi assim magnífico. E ouvir as pessoas que vêm de fora falar do evento e falar do nosso município que vieram nos conhecer, aqui no centro, dar uma volta e ver, nos enche de orgulho, nos enche de orgulho. Nós estamos hoje colocando o segundo evento em dança em Santa Catarina, perdendo para Joinville, mas no interior do estado nós somos o primeiro, nós somos o maior. E tanto é que no próximo ano a gente vai ampliar um dia. Vai ser 4 dias de dança Joaçaba, né? Fazendo que essa arte ela aconteça e a gente consiga transmitir com aquilo que a Jovem Pan fez ali, né, para o Brasil e para o mundo, né, com comentários da própria Xuxa Meneghel, né, para o pessoal aqui do Erval do Oeste, que realmente foi fantástico. Foi um show assim de emocionar. Quem não foi, perdeu. Espero que as pessoas comecem a curtir esse tipo de cultura, né? Porque teve uma integração de crianças com pessoas, com mulheres com 80 anos, os 40 a mais, com homens, que fez com que esse evento se transformasse naquilo que foi e que a gente está ampliando para mais um dia. Se bobear, já somos o primeiro do interior do estado de Santa Catarina e o primeiro do estado, porque o público abraçou o Dança Joaçaba. E está fazendo parte, então, dos nossos 109 anos, no mês de agosto, né? Nós teremos aí agora, nesse final de semana, próximo agora, que é o aniversário, a gente não vai fazer nada porque vai fazer um feriadão, sábado, domingo e segunda, né? A gente podia fazer o feriado na terça-feira. O movimento de outros municípios passa pelo centro de Joaçaba. Se eu fizer um evento lá no centro, eu vou fechar a avenida, quem está passando aí, indo para Catanduvas, vindo aí de outros lugares, ou indo sentido Luzerna ou Erval do Oeste, a avenida fechada, durante a semana, o comércio está aberto em outras cidades. Então, a gente não quer fazer nada para atrapalhar o trânsito. Mas no dia 30, no domingo, nós faremos o Domingol à tarde, com a Avenida 15 de Novembro fechada, até a Galeria Pedrini, com toda a nossa praça, onde nós teremos ali apresentações musicais, nós teremos ali pracinhas de alimentação, brinquedos para a criançada, a gente vai ter nesse dia também vacinação, para quem está com a vacina atrasada, a gente vai trazer para esse dia, o dia do mutirão de vacinação para dentro da praça. Então a gente espera que seja um dia bom. Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente faz aniversário, a gente faz o aniversário para família e amigos. E é exatamente disso. Domingo é a família Joaçaba e os nossos amigos de Erval do Oeste,
de Luzerna, de toda a nossa região. A gente quer estar junto, conversando, curtindo uma tarde inteira, fazendo com que esse dia se transforme num dia memorável, porque às vezes as pessoas, vai lá no show, você ouve o cara cantando, mas você não consegue interagir com o teu cara do lado, teu amigo do lado que está ali, porque você não consegue ouvir, o barulho é alto. Aqui você vai conseguir conversar, vai conseguir levar seu filho, a sua filha, para brincar, para se divertir uma tarde inteira. Então, espero que as pessoas venham no Domingo também, como foram até o Dança Joaçaba, porque os eventos que a gente está promovendo são eventos com qualidade e a gente quer as pessoas perto da gente, porque as pessoas do bem sabem que nós somos também. Prefeito, agradecendo mais uma vez sua presença aqui. Deixar um recado então para o joaçabense, para o luzernense, para o ervalense, toda a região, para quem gosta de Joaçaba, para quem deixou Joaçaba, mas sente falta dessa terrinha, seus 109 anos. Deixar um recado então, prefeito. Olha, primeiramente quero parabenizar cada joaçabense, do bebê ao nosso mais idoso. Joaçaba é o que é, por pessoas que já nos antecederam, já deram muito para esse lugar. Muitos daqui, têm os exemplos daqui, que hoje não estão mais aqui, mas que estão em outros lugares, mas que ainda vivem em Joaçaba. Parabéns para vocês. Obrigado por estarem com a gente, por fazer com que essa terra, em Joaçaba, a gente tenha esse desenvolvimento que nós temos hoje, com essa qualidade de vida, com tudo aquilo que nós temos dentro de um grupo de pessoas que está interligado com as nossas cidades conurbadas, sendo praticamente uma só. Que Deus nos abençoe, que esses 109 anos que a gente completa na próxima terça-feira seja abençoado para todos os joaçabenses e todos os nossos municípios vizinhos, para que nós tenhamos, sim, um ano para a chegada dos 110 anos, para a gente fazer o ano que vem, sim, um ano memorável dos nossos 110 anos, aí sim, com mais shows, trazendo algo maior para o nosso município, para a nossa região toda como um todo, e que a gente consiga, a cada ano, avançar mais. Então, dizer a todos, parabéns para vocês, viva Joaçaba, viva a população de Joaçaba que acredita que faz com que essa cidade ela seja diferente. Obrigado por viverem em Joaçaba. Muito bem, gente. Então, essa é a nossa primeira parte aqui do nosso Liberdade de Expressão. Recebemos o prefeito de Joaçaba, Wilson Sartori. Obrigado. Não sai daí, já já a gente volta. Aí vamos bater um papo com o prefeito de Erval do Oeste, o Ronaldo da Rosa. Também vai falar sobre o futuro de Erval e também o que esperar, né, para os próximos anos. Já já a gente volta. Muito bem, gente, de volta com o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje dia 22 de agosto de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, nos acompanhando nesse sábado. E a partir de agora, eu converso com o prefeito de Erval do Oeste, Ronaldo da Rosa. Erval do Oeste, através de um acordo, né, de um bom tempo já entre os municípios de Erval, Joaçaba e Luzerna, comemora o seu aniversário junto com Joaçaba nesse dia 25 de agosto, antecipando então para o dia 24, né, para segunda-feira, o feriado municipal. O aniversário original de Erval do Oeste é em dezembro, mas por esse acordo, né, por conta de muitas pessoas de Erval trabalharem em Joaçaba, de Joaçaba trabalharem em Erval, Luzerna também, então foi feito esse acordo entre os prefeitos já há um bom tempo para que haja esse feriado municipal junto. Prefeito Ronaldo, primeiro, agradecendo mais uma vez, obrigado, né, por você estar aqui nos nossos estúdios, falando um pouquinho agora sobre Erval, né, Erval do Oeste, importante, né, o falar do nosso município, do aniversário, tudo que vocês vêm fazendo, né, para Erval do Oeste começar, né, a decolar, como você mesmo disse no seu início de mandato ano passado. Satisfação estar aqui, Matheus, cumprimentar a direção da rádio, todas as pessoas que nos acompanham via rádio, via rede social, e dizer que estamos aqui hoje comemorando nos próximos dias o aniversário da cidade de Joaçaba, da nossa co-irmã, e também, né, por consenso, comemoramos o aniversário de Erval do Oeste. Joaçaba, 109 anos, o nosso aniversário de nascimento, ou seja, emancipação, é dia 30 de dezembro,
faremos em 30 de dezembro 73 anos. E Luzerna é dia 30 de dezembro, né? Bem pertinho do nosso. 29. 29, desculpa. 30 é o nosso, Luzerna é dia 29, um dia antes. Então estamos comemorando o aniversário junto, porque as nossas cidades são ligadas, inteiramente ligadas, né? Então, para que as famílias possam usufruir, o comércio possa trabalhar normalmente num dia e folgar todo mundo junto, então há esse acordo de comemoração no mesmo dia. Mas nosso aniversário será em 30 de dezembro e a gente também vai fazer uma comemoração especial, sem dúvida nenhuma. E essa data de hoje tem que ser comemorada por todos nós mesmos, porque independente de 109 ou 73 anos, as cidades, as populações cresceram juntas. Pessoas vieram para Joaçaba, pessoas vieram para Herval e a gente formou, construiu a nossa história juntos. Então fica aqui a minha alegria em felicitar as 3 cidades, Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna, por esse aniversário conjunto e que as nossas famílias vivam cada vez mais felizes. E nesse sentido, Mateus, do final da tua frase aí, de que a gente está trabalhando para a nossa cidade melhorar, sem dúvida nenhuma esse é o objetivo, esse é o foco de todo gestor de Joaçaba, de Herval, de Luzerna, fazer com que a vida das pessoas melhore. Uma pessoa só vive feliz quando ela está num ambiente gostoso, numa cidade que cresce, numa cidade que evolui, numa cidade que acolhe. E a gente, como poder público, tem a obrigação de fazer isso, e é isso que eu farei até o último dia do meu mandato. Prefeito, as histórias se confundem, né, Joaçaba, Herval do Oeste, até porque tudo começou aqui embaixo, né? Começou aqui embaixo, em Ali Herval. na estação, né? É por isso, Mateus, que eu disse que Joaçaba tem 109 anos e nós 73, mas o início foi junto. Talvez a mobilização para a emancipação tenha sido um pouco antes de Joaçaba e nós um pouquinho depois, mas o início dos povos, quando chegaram, um ficou para o lado de cá do rio, um ficou para o lado de lá, mas deve ter sido junto, com certeza, não tenho dúvida disso, né? E a gente se sente muito orgulhoso de ser irmão de Joaçaba. Nossos povos são, como falei no início, entrelaçados, nossas vidas são entrelaçadas e a gente cresce, se desenvolve juntos, compartilha dos mesmos problemas, das mesmas coisas boas e sem dúvida nenhuma teremos uma vida, um futuro muito brilhante ainda pela frente, nós como Herval do Oeste, Joaçaba e Luzerna também. Prefeito, falando no desenvolvimento de Herval do Oeste, vocês vêm buscando, né, as obras estruturantes, Santa Catarina, conjunto habitacional, a praça, e também uma situação que é muito importante, eu acho que para você é um dos pilares, né, do desenvolvimento, que é o novo distrito industrial. Nós temos, falar bem rapidinho por ordem, Matheus, e no final Claro, falo claro. do distrito. A Santa Catarina, nós demos a ordem de serviço dia 4 de julho, acho que foi dia 4, se eu não me falha a memória, e a empresa tem 6 meses para execução. Então a empresa ela tem obrigação de entregar a obra dentro do prazo. Uhum. E ela atrasou um pouquinho para começar agora, porque tem que confeccionar 1000 tubos de concreto de 1 metro de diâmetro. Então, já era para estar andando mais rápida a obra, né, da Santa Catarina, mas a empresa tem prazo para entregar a obra. E a gente é muito rigoroso nessa questão de prazo aí, lógico, sempre entendendo as adversidades, né? Mas a gente tem uma expectativa muito boa com a Santa Catarina aí, que nos próximos dias a empresa começa, já tem tubo aí, já tá iniciando mesmo efetivamente, assim, mais já está terminando a parte dela, que é imprescindível para se iniciar a obra de drenagem e asfalto. E essa obra vai ficar fantástica, sabe? Ela vai dar muita mobilidade para a nossa população, segurança, enfim, e agilidade no trânsito. A outra obra que você falou, Matheus, é a praça, né? A praça, então, teve uma polêmica nos últimos dias, mas felizmente está liberada, nós precisamos executar essa obra. É uma questão muito importante para o nosso orgulho, a nossa praça. É algo no centro, no coração do nosso município, que vai estar dando um aspecto muito agradável para as famílias e possibilitando com que essas famílias se encontrem e se reúnam. Então a gente teve essa infelicidade desse embargo por esses dias. É bem verdade que a estação era objeto do embargo, porém, por não ficar bem claro
na decisão, né, na nossa interpretação, e eu, como CPF, não correr risco de ser multado, uma multa elevada de 5 a 300 mil reais por dia, nós optamos por paralisar a obra, porque isso vem para o meu CPF como gestor. Então, essa obra está sendo retomada, a praça está sendo retomada e a estação está sendo suprimida, então, do projeto original, para que a gente aí sim inicie um novo projeto e busque esses recursos junto aos governos estadual e federal. Por fim, quanto ao distrito, Matheus, está tudo pronto, liberado o convênio para início das obras e a gente vai sim fazer essa infraestrutura e nós não conseguimos licitar esses terrenos para os empresários antes de termos a infraestrutura entregue. Então, é tudo amarrado e com certeza aí no pós-eleitoral a gente vai dar início a também essa tão sonhada obra. Prefeito, falando dessa questão da praça, essa polêmica, né, que acabou girando em torno dela, o que a gente não gostou foi a forma como foi feito, né, prefeito? Eu acho que nós, munícipes, não gostamos dessa situação, né? Fica ruim porque o poder público, a prefeitura, o prefeito, os engenheiros, a gente tem uma ideia de fazer as coisas, né? E muitas vezes, Matheus, a minha ideia não é a tua não é a do Mauro, aqui o diretor da rádio, E que tá não tudo é. certo? E tá tudo certo. E eu, como prefeito, estou executando o meu plano de governo. Meu plano de governo estava bem grande, reformar a praça, e nessa reforma da praça é criar um local para a gente confraternizar. A gente costuma dizer, o pessoal criticou bastante quem foi contra o projeto, que também é um direito, A questão dos restaurantes, a gente fala restaurante, mas nós podemos negociar, em vez de ser restaurante, ser um café, em vez de ser isso, pode ser aquilo, mas daí tá tudo certo, né? E isso talvez não houve, a gente não conseguiu chegar a um denominador comum para que a gente liberasse a estação sem passar por um processo de estudo, sem passar por um processo, o que eu não acho errado, tá? Só que é um processo demorado. E esse é um convênio, nós precisamos executar esse convênio, finalizar, pagar quem fez a obra, quem está fazendo a obra, né? E depois discutir a estação, porque esse prazo dessa obra, eu quero que ela termine logo, em 6 meses, 7 meses talvez. E se nós tivermos uma batalha judicial se arrastando por 1 ano, essa obra não seria terminada. Então, o que eu priorizei? Retiramos tudo a praça, eu abri mão no início das aberturas, eu concordava com o conselho de deixar as aberturas, o piso, né, não mexer nessa parte estética. Depois eu abri mão dos 2 restaurantes, e assim a gente foi indo, e por fim a gente suprimiu toda a estação do projeto e vamos tocar a praça, porque eu quero entregar a praça o mais breve possível para a nossa população. A gente já está correndo com os empresários para que eles façam ao redor da praça espaços gastronômicos, né, para que a gente tenha opção para nossas famílias brincarem na praça, tomar um sorvete, comer uma pizza, comer um x-salada ali no entorno, no coração da nossa cidade. Estamos trabalhando já com a iniciativa privada, para que a iniciativa privada, os empresários ali ao redor, ofereçam esses espaços para os empreendedores fazerem e oferecer para a nossa população o que a nossa população precisa, que é a qualidade de vida. Então, a obra vai sair, a praça vai andar, vai ser entregue, vai ficar linda e a gente ainda vai restaurar, ou melhor, vai fazer um projeto de calçada, né? Vamos reformar as que tem ali na beira-rio, vamos fazer uma ciclovia e nós vamos entregar para a nossa comunidade. O nosso povo merece evolução, merece algo bonito, merece espaço de lazer, merece tudo o que tem direito, saúde e educação, né? Mas isso já é uma obrigação, sempre tem falhas, mas a gente está trabalhando, mas nesse sentido que eu digo, dessa área de lazer, Matheus, aí que a gente vai estar proporcionando para a nossa população. Então, é uma pena que deu esse pequeno atrapalho aí, mas como eu falei, a democracia ela é livre, né? Tem prós e tem contras sempre, e a gente, infelizmente, o que eu fico um pouco triste, nós vamos ter que devolver um dinheiro para o governo do estado, porque o dinheiro era para praça e o modelo do projeto aprovado pelo estado. Então a gente vai ter que devolver esse dinheiro referente à estação e depois ir buscar, né, dinheiro aí sim para restauro da estação, que a gente não se opõe, a gente não é contra, sem dúvida nenhuma. A discussão era porque nós precisávamos fazer rápido essa obra, esse trabalho, por isso a gente precisava liberar o projeto como ele estava, né, ou com pequenas modificações. Então agora a gente conclui a praça e, sem dúvida nenhuma, de imediato, já começamos a trabalhar aí num projeto diferenciado para a estação também, para
para que aquela obra não fique abandonada ao longo dos anos. Prefeito, minha opinião agora como uma pessoa que mora em Herval, usufrui do serviço de Herval do Oeste, trabalha em Herval do Oeste. Eu sou a favor da cultura, acho que teria que ter um tombamento histórico do local, concordo. Mas por que isso não foi feito antes? Por que essas pessoas que estão mexendo nisso agora, que estavam no governo anterior, não fizeram isso? Não buscaram isso? Minha opinião, Matheus, não reflete a opinião da rádio, não sei qual é a opinião do Mauro ou das outras pessoas aqui, minha opinião. Por que não fizeram isso? Por que quando foi trocado o telhado ninguém falou nada? Por que quando foi colocado serviços como CAPS, CREAS e outros serviços lá, ninguém falou nada? Quando foi feito um depósito lá, que estava até esses dias tudo um material jogado velho lá, ninguém falou nada? E eram pessoas que estavam no governo até esses dias. Por quê? Eu não estou te defendendo, prefeito. Não, está defendendo a falando realidade. a minha defendendo a visão. É o que a gente ouve na dos rua. fatos. Minha visão dos fatos. Por que ninguém falou nada? Agora que estão querendo fazer algo bom para o espaço, aí não querem deixar. Mas quando estava aquela bagunça, o lixedo lá dentro, ninguém falou nada. É importante, Matheus, nós vamos fazer a praça. Vamos entregar para a população. Mas foi baseado nisso, talvez, que a gente tenha pecado em alguns pontos lá no início. Por se tratar de um espaço até então, meio que, né, sem o devido importância, que agora tomou uma proporção de importância gigantesca. E ele tem que ter essa importância gigantesca. Herval do Oeste começou ali. Isso aí. Mas por que não foi pensado nisso antes? Isso que eu ia concluir. Essa importância gigantesca, que é merecida, por sinal, ela foi despertada de um momento para o outro. Né? De uma hora para outra surgiu tudo que é possibilidade. Até então, os projetos aprovados pelo Estado, não se tinha nenhum registro de nada, nem pedido de tombamento. Salvo algum engano, posso estar cometendo aqui, mas tenho 99,9% de certeza que não se tinha nenhum movimento nesse sentido. Esse movimento surgiu do nada. Né? Do nada. E justamente a história que a gente estava construindo ali antes era de uma praça mal cuidada, com facada, até com morte, infelizmente. Algumas. Só eu, no meu tempo de rádio, 18 anos, foram 3. Então, 3 mortes ali, fora as outras tentativas de homicídio. E é importante que se frise, Matheus, que num primeiro momento nunca foi falado em derrubar a estação. Como surgiu aí um boato em algum lugar, nunca nem se cogitou de forma alguma por respeito à nossa história. Sim, no projeto foram feitas algumas adequações no início em virtude da acessibilidade, ventilação, que imediatamente lá na primeira conversa lá no fórum eu já tinha dito, não, mantenha as janelas, mantenha as portas, concordo com vocês. Mas o objetivo é macro. Né, o objetivo é macro. E a gente ouve a população, né, Matheus? A população quer um espaço. Nós vamos fazer calçada ao redor, a praça, um café ali dentro. Na verdade, poderia ser um café, uma sorveteria. A gente falava em restaurante, mas o restaurante é um lugar de comer. Pode ser um café, uma pastelaria. Isso é negociável, a gente negocia com facilidade isso aí. Né? Então, assim, esse interesse se despertou de um momento para o outro, o que nos causou bastante estranheza também, um movimento gigantesco. Mas a gente vai fazer a praça, vai entregar para a população. A população merece, Herval precisa ter orgulho, Herval precisa avançar e avançar rápido, e é nesse sentido que a gente está fazendo toda aquela região, está urbanizando, plantando flor. Eu tenho uma admiração, um respeito por todos os povos indígenas, mas nós tínhamos durante 20 anos, 10, 15, 18, 25 famílias de indígenas vivendo ali em condições subhumanas. Nós fomos lá, conversamos com eles, nós vamos fazer um local para vocês com água, com luz, com água encanada, com luz. Com banheiro. Fizemos esse local. Eles optaram por sair dali, e cada um foi para sua tribo, enfim. Mas nós fomos lá, oferecemos, aqui não é um lugar adequado para vocês, aqui é o centro da nossa cidade, a gente quer deixar aqui, é um local que fica ruim ter pessoas ali naquelas condições, né? É cultural deles? Sem dúvida que é cultural deles.
mas nós tínhamos ali lenha, fumaça, algo que não é condizente com o centro da cidade. Então, Impacta. Impacta. Então a gente arrumou um local adequado para os nossos amigos povos indígenas, estamos arrumando lá a praça, a calçada, e aí a praça e a estação faziam parte desse contexto, né? E como você disse, né, Matheus, o que a gente fica triste, eu fico muito triste, é que durante muito tempo ficou ali daquele jeito. Nós entramos com essa ideia de modernizar, reformar, fazer, melhorar, conseguimos a duras penas e somente porque nós temos um governo do estado parceiro dos municípios, um convênio de 6 milhões de reais, durante a licitação, orça aqui, orça lá, conseguimos baixar para 5 milhões 421 mil reais a praça, sendo 240 do município e 5.200 mais ou menos do estado. Agora a gente vai ter que devolver 1 milhão de reais, vamos devolver, que esse dinheiro era só para esse projeto, vamos iniciar aí sim um outro projeto para a estação e buscar o dinheiro para iniciar todos os trâmites, né? Então a gente fica triste, muito triste. Eu sou uma pessoa extremamente democrática, entendo sempre o contrário, entendo tudo, mas a gente fica muito triste porque a população está triste e eu, como represento a população, tenho essa tristeza junto comigo de nós perder essa oportunidade de criarmos esse marco e, sem dúvida, contarmos a nossa história. Mas a nossa história é real, não é história de facada, abandono e gente ali fazendo necessidades como eram feitas até esses dias aí naquela região. Outra questão, prefeito, dentro dessa situação envolvendo o prédio da estação ferroviária. O que é original ali ainda? As paredes, as janelas e as portas. O chão já não era mais. O chão, a grande parte dele não, tá? Não todo, mas grande parte dele não. A parte externa era original, que é uma pedra bonita, por sinal, né? Eu diria que hoje temos de originalidade ali uns 40%, 50%, não sou engenheiro, não sou técnico, mas não dá 40%. Acho que as pedras e as paredes e as janelas, as aberturas. Tá. O telhado já não era mais original. Não, o telhado foi substituído, pelo que me consta, 2 vezes. Pelo prefeito Paulo Nerceu, na época da reforma da praça. Na gestão do Mauro, né? Do e Lourinho. Depois no prefeito Mauro Martins. Acho que sim, né? Então a gente... Inclusive eles pediram o telhado original? Não foi chegado nesse ponto. Não foi chegado, mas chegaram a colocar alguma coisa? Na restauração, certamente, vai ser falado em telhado original, né? A gente vai... O município tem interesse em deixar aquilo ali bonito. Sim. Nós só tínhamos, antes, tínhamos a pressa em entregar um local para a população que casava. Ali na frente da estação está projetado um parquinho infantil e uma guarita. Né? Por quê? Porque na estação o objetivo era ter um café, uma sorveteria, como se diz, um restaurante, mas a gente fala de restaurante, um lugar para comer. Né? Poderia ser visitado um café, uma pizzaria, algo gastronômico. Daí ali na estação, algo gastronômico, na frente a guarita e também um parquinho para as crianças brincar, porque daí fica tudo junto. A nossa ideia é assim, possivelmente vai ser utilizado mais a parte de cá, aqui próximo da Conab, e vai estar tudo certo, e segue o barco, eu vou executar o que me propus executar para a cidade, sempre dentro da lei, solucionando as divergências, e a nossa cidade vai melhorar, não tenha dúvida disso. É um monte de obras que nós estamos fazendo, Santa Catarina, nós temos 10 milhões de ruas pequenas sendo feitas, vai chegar aonde não chegou ainda, até o final do mandato, quero ver se entrego todas as ruas asfaltadas, temos 2 milhões praticamente para calçadas, vamos asfaltar praticamente todo o bairro Estação Luzerna, todo o bairro Santo Antônio, vamos fazer o distrito, vamos reformar o cemitério, vamos fazer o asfalto, a Sé de Belém, essa é a obra mais garantida que nós temos, já temos o dinheiro aplicado, a nossa parte, a outra parte financiada já está aprovada, e a cereja do bolo vai ser um grande parque para caminhada, ciclismo, de lá do fórum até aqui na BRF. E mais um detalhe ainda, Matheus. Aprovamos, sancionei nessa semana o REURB ambiental, que regulamenta a regularização dessas áreas margeando o Rio do Peixe e que onde tem cursos d'água. Onde tem cursos d'água, mas todos os cursos d'água terão uma mecânica para regularização, mas a gente está muito entusiasmado com essa região central aqui, que vai sair comércio, loja, tem uma obra abandonada, impedida, ou melhor dizendo, há muitos anos ali, a gente vai reformar, nós precisamos... Mais de 20, né? Desde 2011, pelo que me parece. Então a gente quer deixar a nossa cidade bonita. Vamos passar a nossa cidade, passar uma tinta nela assim,
e deixar a cidade bem organizadinha, plantamos flor, estamos fazendo calçada, vamos fazer todas as calçadas aqui no centro. Como falei, tenho 2 milhões de reais para fazer calçada, é aqui na Santos Dumont, na Nereu Ramos, até na UPA, aqui na Beira Rio, iluminação na Beira Rio, iluminação lá que tinha os índios, com comércio ali, a gente vai com certeza fazer uma cidade muito bonita. A praça, ela faz parte de um grande contexto para que a nossa cidade fique bonita. Mas também não adianta só embelezar. Nós temos que flexibilizar, abrir empresa, estamos criando um programa habitacional, deve sair nos próximos dias já também. Vamos fazer, através de um convênio com o Estado, 29 moradias, já está o dinheiro na conta. Vai ser lá vai ser no bairro São Jorge, na Antena. Onde estamos era também a criando antiga antena da rádio, né? Exatamente. Estamos criando também um modelo de parceria público-privada para fazer habitação, a prefeitura dá o terreno, a luz e a água, ou enfim, o que tiver legalidade, e a pessoa dá a casa, põe a casa em cima. Então nós vamos fazer, com certeza, com que a nossa cidade evolua muito aí nesses próximos 2 anos e meio, praticamente, que me restam. Prefeito, também nesta terça-feira há um lançamento importante no município, um aplicativo de Herval do Oeste. Essa é uma coisa que a gente queria ter implantado já no ano passado, mas como é bastante puxado, né, eu confesso que tem muita atividade para um prefeito, junto com os seus secretários executarem, nós estaremos lançando então no dia 25, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, desculpa, o aplicativo Herval Digital. Para que é isso? Hoje, todo mundo que me manda mensagem, eu respondo, 100%. Mas, como eu recebo 300, 400, 500 mensagens por dia, muitas vezes eu não estou andando, caminhando na rua, ouvindo e não consigo anotar tudo. O secretário também, então, para que essa comunicação seja mais eficiente, a gente está criando o aplicativo, vai ser lançado, Herval Digital, baixe na sua loja preferida, Herval Digital, acesse, os principais serviços da prefeitura estarão aqui, agendamentos, impostos, carnê de IPTU, falar com o prefeito, se você falar via aplicativo fica registrado, tem uma sequência de tramitação do seu pedido, vai pedir um bueiro na rua tal, né? Vai ficar aqui registrado, vai para a Secretaria de Obras e a Secretaria de Obras vai dar a sequência. Então, é um grande marco na comunicação, no acesso à prefeitura. Vou imprimir uma guia do IPTU, Matheus. Tu entra aqui no teu aplicativo, imprime o IPTU, tira uma dúvida, imprime uma outra guia, protocola um documento. Sem dúvida nenhuma, nos tempos em que nós vivemos hoje, nós já estamos atrasados. Mas a gente vai fazer esse lançamento. Convido a todos que quiserem participar na Câmara de Vereadores, dia 25, no dia do aniversário comemorado, né, no dia que comemoramos o aniversário aqui, às 14 horas. Então a gente vai fazer o lançamento desse grande canal de comunicação para que a gente consiga cada vez mais ouvir a nossa gente. Pode-se, então, ter vários serviços ali dentro. Terá vários serviços. Sim, mas obviamente vocês também podem ir implantando conforme o tempo. Isso. Agora, nesse momento, a gente começou com alguns, porque é uma fase de teste, adaptação, temos saúde, educação, assistência social e tributação interna. No segundo momento irá obras, agricultura. Conforme vai pegando o jeito, vai pegando o tombo, a gente vai implantando serviço, divulga, implanta outro, divulga, para não lançar tudo numa vez só e dar aquela bugada na cabeça das pessoas aí e acabar se tornando uma dor de cabeça. Inclusive avisos podem ser. Avisos, sem dúvida nenhuma. Tem uma árvore caída, é um canal de comunicação. Fantástico, tá? Herval Digital. Baixe e comunique-se com a prefeitura, comunique-se comigo, que a gente vai atender com muito carinho, muito respeito e agora sim com muito mais organização. Eu digo até a prefeitura ter avisos, possibilidade, né, de campanha de vacinação, isso aí, recolhimento de entulhos. Isso vai estar lá também, né, dias que você pode deixar o material. O objetivo é melhorar a comunicação. 100%, com certeza, isso é uma coisa muito legal que nós vamos estar implantando e a gente vai estar fazendo campanhas para que a população utilize. É uma ferramenta fantástica. Você baixando, você vai ver como é legal e quanta coisa tem dentro desse nosso aplicativo. O nome da moça que vai fazer o atendimento é Val, tá? O aplicativo é Herval Digital e a moça que vai fazer o atendimento é a nossa querida Val de Herval do Oeste. Prefeito, falando, né, de futuro, vocês também, né, junto com o presente, obviamente, vem buscando, né, acelerar exames, acelerar outras situações, né, que vinham sendo
que estavam devagar, digamos assim, represados aqui no município. A gente tem, sem dúvida nenhuma, e eu quero aqui expressar para a população o meu conhecimento, que não tem muita coisa que precisa ser melhorada, muita coisa que não é perfeito. Temos demandas que não são responsabilidade do município, que talvez demore um pouquinho mais, mas o município tem feito muitas coisas para melhorar. Temos feito fila zero, fizemos um convênio com o Hospital Santa Terezinha que vai ser possível a gente terceirizar R$230 mil de exames. Né? Até quero agradecer à Câmara de Vereadores que votou esse convênio por unanimidade. A gente tem tentado agilizar, o próprio secretário de Saúde também, João Marquesa, muitas vezes se envolve no atendimento com as pessoas, porque a saúde é a área mais sensível do nosso município. Né? Muitas vezes a gente já acha que está bom e precisa melhorar. Melhora, tem que melhorar mais um pouquinho. É uma busca incessante para que a gente, por melhora contínua. Então, nesse sentido, a gente com certeza trabalha para organizar e para cada dia melhorar os serviços e oportunizar com que, principalmente, a saúde seja cada dia mais ágil. Prefeito, nosso tempo está chegando no final. Obrigado mais uma vez. Gostaria que você deixasse um recado para o Ervalense, para o Joaçabense, para o Luzernense, por mais uma passagem, né, de aniversário dos municípios. Eu quero então parabenizar os moradores dessas 3 cidades, dar os parabéns para Joaçaba, 109 anos, Erval e Luzerna também, que comemoram juntos este aniversário. Pedir para a população que a gente viva cada vez melhor. Nós vivemos em 3 cidades fantásticas, tanto Joaçaba, Luzerna e Erval do Oeste, são cidades muito boas para se viver. Então, Deus continue abençoando a todos os moradores, por consequência, todas as cidades vivem melhor e que a gente tenha um futuro muito, muito, muito próspero. Um abraço a todos, obrigado Matheus, obrigado Rádio, obrigado a todos os ouvintes, grande abraço. Muito bem, obrigado então, prefeito Ronaldo da Rosa, esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, gente. Também quero deixar aqui meu parabéns para Joaçaba, 109 anos, Erval do Oeste, 73 anos, e Luzerna, 31 anos. Olha, gente, Luzerna, eu estava lá, eu vi o município de Luzerna se emancipar lá no ano de 1995. Faz tempo, olha meus cabelinhos brancos já. Gente, obrigado mais uma vez, parabéns então às 3 cidades, né, aos 3 municípios, por mais uma passagem de ano. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer, produção de vídeo do Murilo Batista Brolo, produção de áudio do Paulo Barbosa, direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. Nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado. A todos, uma ótima tarde, ótimo final de semana, ótimo feriado, gente. Até mais. Tchau, tchau.